Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 58. Frear ou desviar? A figura 644 mostra uma vista de cima de um carro que se aproxima de um muro. Suponha que o motorista começa a frear quando a distância entre o carro e o muro é d igual a 107 metros. Que a massa do carro é m igual a 1.400 kg, que a velocidade inicial é v0 igual a 35 metros por segundo e que o coeficiente de atrito estático, μe, é igual a 0,50. Suponha também que o peso do carro está distribuído igualmente pelas 4 rodas, mesmo durante a frenagem. Letra A. Qual é o valor mínimo do módulo da força de atrito estático entre os pneus e o piso para que o carro pare antes de se chocar com o muro? Considerando que a força de atrito é constante, a aceleração ou desaceleração, neste caso, será constante e o movimento será uniformemente variado. Então, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Vamos considerar o sentido horizontal para a direita como positivo e a origem do eixo x a posição inicial do carro. Então, a posição inicial é x0 igual a 0 e a posição final é x igual a 107 metros quando o carro chega ao muro. A velocidade inicial do carro é v0 igual a 35 metros por segundo e a velocidade final é v igual a 0, já que queremos que ele pare antes de bater no muro. Substituindo essas medidas na terceira equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração necessária. Então, 0 ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, vai ser 35 ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a posição final, x, 107, menos a posição inicial, 0, que é o x0. Então, 0 vai ser igual, elevando ao quadrado dá 1.225, mais, e 2 vezes 107 dá 214 vezes A. Passando 1.225 para o outro lado, fica menos 1.225, é igual a 214A. Então, o A vai ser menos 1.225 dividido por 214, que dá menos 5,720 metros por segundo ao quadrado. Durante o movimento, sobre o carro atuam 3 forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. A força de reação normal do chão sobre ele, vertical para cima. E a força de atrito, horizontal para a esquerda, contrária ao movimento do carro. Na direção horizontal, somente a força de atrito atua sobre o carro. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que menos FA é igual a M vezes A. Então, menos FA vai ser 1.400, que é a massa, vezes menos 5,720, que é o valor da aceleração. Então, menos FA vai ser igual a menos 8.008. Então, a força de atrito vai ser 8.008 newtons. Das medidas informadas, a menos precisa tem 2 algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna: a força de atrito vai ser 8,0 vezes 10 elevado a 3 newtons. Letra B. Qual é o valor máximo possível da força de atrito, FEM? Como o carro não se move na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos P tem que ser igual a 0. Então, Fn menos mg, que é o peso, tem que ser igual a 0. Passando menos mg para o outro lado, Fn vai ser m vezes g. 1.400, que é a massa, vezes 9,8, que dá 13.720 newtons. O módulo da força de atrito estático máxima é proporcional ao módulo da força normal. Então, Fm vai ser μe vezes Fn, coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Então, é 0,50, que é o μe, vezes 13.720, que dá 6.860 newtons.
Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: a força de atrito estático máxima é 6,9 vezes 10 elevado a 3 newtons. Perceba que essa força é menor do que a mínima força necessária para parar o carro antes de bater no muro que calculamos na letra A. Letra C. Se o coeficiente de atrito cinético entre os pneus com as rodas bloqueadas e o piso é μc igual a 0,40, com que velocidade o carro se choca com o muro? Se mesmo sem travar as rodas o carro não conseguiria parar a tempo, se as rodas forem bloqueadas, o carro vai deslizar e entrará em ação a força de atrito cinético, que tem módulo menor do que a força de atrito estático máxima que calculamos na letra B. O módulo dessa força também é proporcional ao módulo da força normal. Então, Fc vai ser μc vezes Fn, coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, é 0,40 vezes 13.720, que dá 5.488 newtons. Como essa será a única força que atua no carro na direção horizontal, podemos determinar a aceleração ou desaceleração provocada por ela aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal. Então, menos Fc é igual a m vezes A. Menos 5.488 é igual a 1.400, que é a massa, vezes A. Então, o A vai ser menos 5.488 dividido por 1.400, que dá menos 3,920 metros por segundo ao quadrado. Utilizando novamente a terceira equação da lista de equações do movimento uniformemente variado, vamos determinar o valor da velocidade de impacto do carro com o muro. Então, V ao quadrado vai ser 35 ao quadrado, que é o V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que é menos 3,920, vezes a posição final, 107, menos a posição inicial, 0. Então, V ao quadrado vai ser 1.225, e fazendo essa multiplicação aí dá menos 838,88. 1.225 menos 838,88, o V ao quadrado vai ser 386,12. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o V vai ser a raiz quadrada de 386,12, que dá 19,65 metros por segundo. Para transformar em km por hora, a gente multiplica por 3,6 km por hora dividido por 1,0 metros por segundo, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. A gente cancela o metros por segundo e 19,65 vezes 3,6 dividido por 1 dá 70,74 km por hora. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o V vai ser 71 km por hora. O motorista também pode tentar se desviar do muro, como mostra a figura. Letra D. Qual é o módulo da força de atrito necessária para fazer o carro descrever uma trajetória circular de raio D e velocidade V0 para que o carro descreva 1/4 de circunferência e tangencie o muro? Ao virar o volante, o carro tenderá a manter o seu movimento e a força de atrito entre os pneus e a estrada apontará para o centro da curva e seu módulo deve ser igual ao módulo da força centrípeta necessária para fazê-lo. Então, FA tem que ser igual a FC. Então, FA vai ser m vezes V ao quadrado sobre R. 1.400, que é a massa, vezes 35 elevado ao quadrado, que é o V ao quadrado, dividido por 107. Então, dá 1.400 vezes elevando ao quadrado dá 1.225 sobre 107. Fazendo essa multiplicação e divisão, dá 16.028 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o FA vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 4 newtons. Letra E. A força calculada no item D é menor que a força de atrito estático máxima, o que evitaria o choque? O módulo da força centrípeta necessária para fazer a curva é maior do que a força de atrito estático máxima entre o carro e a pista. Concluímos que o carro não conseguiria fazer essa curva e o choque não seria evitado.